Olá, amigos do Blog da Comunicação. Está começando mais um Comunicast, nosso podcast aqui do Blog da Comunicação. E hoje a gente vai falar sobre Copa do Mundo. Copa do Mundo que falta aí pouco mais de 30 dias para começar. Eu sou o Guilherme Freitas, lá do blog. Vou conversar com dois colunistas, o Felipe Ferro e o Eric Rodrigues, que são dois colunistas de esporte do blog. E a gente hoje vai falar sobre a lista do Felipão, né? A seleção brasileira está convocada para a Copa. E tem algumas surpresas, algumas contestações, e então a gente vai analisar e também comentar essa lista aí. Sejam bem-vindos, Eric e Felipe. Um abraço aí para todos os nossos ouvintes. Boa noite, Felipe. Boa noite, Guilherme. Prazer participar mais uma vez do podcast. Legal, né? A seleção foi anunciada, aí o Felipão convocou seus 23 jogadores. E tivemos algumas surpresas, né? Algumas até decepções, né? Pessoas que esperavam outros jogadores. Mas vamos começar primeiro falando do gol, né? Que ele chamou o Júlio César, o Jefferson e o Vitor, né? Três escolhas que estavam mais ou menos que óbvias, né? Talvez o Vitor e o Cavalieri disputando a última vaga. Não tivemos surpresas, né, nessa posição. E eu queria saber de vocês o que vocês acham dessas escolhas, até porque o Júlio César é o titular absoluto, e mesmo estando jogando no Canadá, né, que não é uma excelência em futebol, mas tá mantendo pelo menos a forma física, né, não vai chegar na Copa parado. Então o que vocês acham dessa posição de goleiro? Vocês concordam com as escolhas? Olha, eu achei legal essa escolha, a gente já sabia do Júlio César e do Jefferson, tinha essa dúvida quanto ao Vitor e ao Diego Cavalieri, mas o Vitor vem fazendo um grande ano, tá bem na Libertadores aí com o Atlético, acho que foi merecida a convocação dele. O Filipão é um cara muito de grupo, né, desde que ele chegou ele falou que o Júlio César era o goleiro titular dele, só que assim, o Júlio tava nem jogando muito bem no Queen's Park Rangers, lá na série B do inglês, agora tá no Canadá. Eu realmente não sei se ele deveria ser o goleiro titular. Eu acho que é um cara bom para compor o grupo. Eu colocaria o Jefferson. Mas o Júlio tem total confiança do Filipão, também é um grande goleiro. Acho que a gente vai estar bem servido de goleiro de qualquer forma. Eu prefiro o Jefferson titular, mas o Júlio também pode dar conta do recado tranquilamente. E você, Eric, o que você acha dos goleiros? Eu gostei da convocação dos goleiros e achei que ficou no que estava previsto, né? Os nomes possíveis para a reserva do Júlio César eram esses mesmos. Que acabou a opção pelo Vitor sendo boa porque fez uma excelente Libertadores no ano passado. Mas eu acho que o Júlio César é uma ótima opção para ser titular pela experiência, que é um cara dedicado, e ele foi um dos melhores do mundo quando a Inter de Milão estava no auge, alguns anos atrás. E na Copa das Confederações ele provou que é um cara que dá segurança para a equipe, né? O time tem confiança nele, o Felipão, então acho justo ele ser o titular, apesar de os três serem bem parecidos e não achar, por exemplo, como o Felipe falou, um absurdo o Jefferson se ele fosse titular. Até porque o Júlio César, eu acho que passa essa experiência, né, tanto pro grupo como pro próprio técnico, né, é um goleiro bem experiente. É que a gente não sabe como ele tá, né, no Canadá, né, não tem assim, não é a mesma coisa que você jogar numa liga na Europa ou aqui no Campeonato Brasileiro, né, então eu acho que fica mais essa dúvida da condição física, né, dele tá jogando. Mas eu também acho que para essa posição não tem nenhum problema. Eu acho que qualquer um dos três aí jogando daria conta do recado. E passando para as laterais, a gente teve também as escolhas óbvias, né, pelo que o Felipão vinha chamando, né, o Daniel Alves e o Maicon para a direita, o Marcelo e o Maxwell para a esquerda. Falou do Felipe Luiz, né, para a reserva do Marcelo na lateral esquerda, o próprio Rafinha do Bayern, né, para a reserva do Daniel Alves. Mas eu acho também que tanto o Maicon como o Maxwell são jogadores bem rodados, experientes, que também serão reservas, né? Acho que também terão muita pouca chance de jogar. Então acho que não compromete a escolha para a Copa. E vocês, o que vocês acham? Vocês acham que o Felipe Luiz, né, que estava sendo muito pedido, merecia estar nessa vaga? Olha, eu gosto bastante do futebol do Maxwell. Ele sempre jogou em times grandes, né? Passou pelo Barcelona, acho que ele estava até no Barcelona na Copa passada, mas nunca foi chamado pelo Dunga. Agora ele começou algumas chances com o Mano e foi convocado pelo Felipão. Eu acho que foi uma boa convocação. O Felipe Luiz também tem suas qualidades, mas eu gosto bastante do futebol do Maxwell para ser reserva do Marcelo. Lateral, principalmente direito, eu acho uma posição que é muito carente hoje no futebol brasileiro. Você pegar o Campeonato Brasileiro é bem complicado de você achar um lateral direito
muito bom, que tem a capacidade de ir para a seleção. O Mano tinha chamado o Marcos Rocha do Atlético algumas vezes, mas também não está no mesmo nível do Daniel, do Maicon e tal. Esses 4 eu concordo com a convocação deles. E você, Eric, o que você achou dos laterais aí do Felipão? Eu também concordo, acho que são posições em que a gente está bem servido para titular e reserva. O Maxwell e o Felipe Luiz, para mim, tecnicamente estão no mesmo nível, a vantagem é que o Maxwell, como bem lembrou o Felipe, jogou no Barcelona, atualmente está no PSG, são jogadores que estão se mantendo em alto nível na Europa já há algum tempo. Então, é para uma emergência, não é para ser titular, então não vão atrapalhar e são bons para compor o grupo. E o Daniel Alves e o Marcelo são titulares em suas equipes, as 2 maiores da Espanha, time grande da Europa, também foram merecidos. Beleza. E aí a gente chega então na zaga, né, que acho que foi a maior polêmica do dia. A gente teve a confirmação do Thiago Silva e do Davi Luiz, né, que são o Thiago Silva é o capitão da seleção, o Davi Luiz também é um dos líderes do grupo, que são a dupla titular, e o Dante, que é o reserva imediato dos dois, e a convocação do Henrique, né, que foi talvez a grande surpresa da seleção. Muita gente apostava no Dedé, outros falavam no Miranda, o próprio Marquinhos, do Paris Saint-Germain, né, que foi chamado recentemente, que também é jovem, poderia entrar para ganhar experiência. Mas também acho que para essa posição aí, a escolha do Henrique não interfere tanto, porque ele é o 4º zagueiro mesmo, né? Até numa emergência, o Dante, eu acho que seria a escolha mais lógica do Felipão. Acho que o Henrique entra mais assim pela essa coisa do Felipão gostar de ter um cara assim que ele se identifica, que ele fala que é o cara do grupo, da confiança dele. E também acho que o Felipão foi coerente, né? Em não chamar o Miranda, porque não chamou nenhuma vez, então acho que não é muito do perfil do Felipão surpreender assim, de chamar uma pessoa com quem ele não trabalhou ainda. Mas acho que a zaga tá bem, nós estamos bem servidos de zagueiro. Vocês concordam com essa opinião? Olha, eu acho que o Brasil tem uma das melhores duplas titulares de zagueiros do mundo, né? O Thiago Silva e o Davi Luiz são 2 excelentes zagueiros. Com certeza o Dante é o reserva imediato. Realmente, eu, como acho que a maioria do pessoal discorda da convocação do Henrique, eu acho que o Miranda merecia sim, apesar de não ter sido chamado pelo Felipão. A gente sabe que ele é um cara muito de grupo, que costuma não variar muito quando o cara entra bem. Tem uma oportunidade da seleção e vai bem, como o Henrique foi, como o Dedé foi, poderia ter sido chamado também. Mas o Miranda é um dos grandes responsáveis aí, por uma das melhores zagas da Europa hoje, o Atlético de Madrid, que está aí na final da Champions. Eu acho que ele merecia estar nessa convocação. Provavelmente não vai entrar mesmo, o Dante é o reserva imediato, mas eu acho que o Miranda merecia. Enfim. E você, Eric, o que você acha da zaga aí? Eu também concordo que o Miranda merecia uma chance mesmo sem estar sendo convocado ultimamente. Ele está jogando muito no Atlético de Madrid nos últimos 3 anos, não é de hoje. Essa última temporada ele realmente se firmou e é um dos pilares da defesa do Atlético, que é um grande destaque da equipe madrilenha. O Henrique eu não entendi, ele tinha sido convocado poucas vezes, não me engano, acho que 2 só, mas é o cara que o Filipão já tem a referência dele da época de Palmeiras, né? Então é aquela coisa de confiança mesmo, que o próprio Filipão reforçou hoje na coletiva. Ele não é um mau zagueiro, ele é um bom zagueiro, mas havia opções melhores do que ele. Atualmente até o Dedé do Cruzeiro seria mais justo se fosse lembrado. Mas agora que ele está lá é torcer e esperar que faça uma boa apresentação se for necessário. Também acho que o Miranda poderia estar no grupo, né? Mas também seria até um próprio desperdício, né? Levar o Miranda e não utilizá-lo, né? E aí depois fica aquela coisa de falar, levou o Miranda, nem jogou e tal. Mas vamos ver, né? Eu acho que o Thiago Silva e o Davi Luiz passam muita segurança, tanto para o Felipão como para o restante do time. E para o meio campo, né, a gente também não teve nenhuma surpresa, né? Foi cogitado até alguns jornalistas estavam especulando no Kaká, na volta do Kaká, para passar para ser um líder, né? Aquela coisa de experiência para o grupo, mas o Felipão chamou quem ele vinha chamando, né? O Fernandinho, o Luiz Gustavo, o Hernanes, Paulinho, Oscar, Ramírez e William, né? A gente nota aí que tem 3 jogadores do Chelsea,
mais um do Tottenham, né, o Paulinho, e um do Manchester City, Fernandinho. É um meio campo muito do futebol inglês. Aí poderia ter o Lucas Leiva, que joga no Liverpool, o Felipe Coutinho também, que ficou de fora. Eu acho que o meio campo está, mesmo sendo jovem, eu acho que ele é um meio campo muito forte. Ele tem ali bons marcadores, né? O Luiz Gustavo é um bom volante, o Fernandinho que sabe sair jogando, o próprio Ramírez que tem velocidade, o Oscar e o William para armar jogadas. Então acho que meio campo também eu não tenho nada para contestar. Acho que foi as escolhas mais óbvias, embora você poderia colocar talvez ali o Felipe Coutinho, né? Mas como já está entrosado esse grupo também, eu acho que eu não mexeria se fosse o técnico. E vocês? Foi legal você chamar a atenção para essa questão da idade, né? Realmente é um meio de campo bem jovem, mas velho é o Fernandinho, que tem 29 anos. Eu acho esse meio de campo um pouquinho mais complexo, porque a gente vê o Paulinho, o Ramírez, o Fernandinho e o Hernanes. Eles jogam mais de segundo volante, eles têm uma presença muito forte no ataque, eles saem mais pro jogo. Tudo bem, pode desempenhar uma função de primeiro volante, mas de primeiro volante fixo, aquele marcador mesmo, só tem o Luiz Gustavo. Eu particularmente não sou tão fã assim do futebol do Luiz Gustavo. E eu vejo que caso ele saia, ele não tem nenhum substituto imediato. O que poderia ser feito, não sei se o Filipão tem isso em mente, o Davi Luiz vem jogando alguns jogos no Chelsea como primeiro volante. Eu até preferiria o Davi Luiz jogando ali de primeiro volante titular, ele puxaria o Dante para a zaga. Porque eu não sou tão fã assim do futebol do Luiz Gustavo, acho que ele não tem tanta pegada desse primeiro volante. Aí eu achei que faltou pro Filipão um substituto pro Luiz Gustavo, por exemplo, o Lucas Leiva, não sei, que ele já vinha chamando há algum tempo. Mas essas opções de mais para ataque, com o Paulinho chegando na frente, o Ramírez, o Fernandinho e o Hernanes, são muito boas. A gente vê também que hoje tem uma carência daquele 10 clássico, né, o armador. O Oscar e o William são meio atacantes, assim, mas eu confio totalmente na capacidade dos dois, são dois jogadores jovens de muito potencial. Eu só queria ter chamado a atenção para essa questão do primeiro volante mesmo. O Luiz Gustavo não tem nenhum substituto da posição mesmo fixo. O Davi Luiz que pode desempenhar essa função entre os outros convocados da melhor maneira para mim. Não, e só uma coisinha também, o Luiz Gustavo nessa temporada na Alemanha ele tomou muito cartão, né? Ele foi expulso, se eu não me engano, umas 2 ou 3 vezes, então se ele é expulso na Copa já complica tudo, né? Com certeza, a gente tem que ficar atento a isso aí. E você, Eric, o que você achou do meio campo da seleção? Eu também gostei, são nomes que a maioria de nós sabe que são bons jogadores, não são muito contestados. Essa observação do Felipe é válida, só tem o Luiz Gustavo como primeiro volante marcador ali. Os outros sabem até jogar na posição, mas saem mais para o jogo. Mas o Fernandinho do Manchester City, ele faz essa função de primeiro volante revezando com o Yaya Touré no meio campo do time inglês. Então ele também está meio acostumado a jogar na posição de primeiro volante. Acho que ele pode até suprir essa possível ausência do Luiz Gustavo, caso ele seja suspenso ou venha se machucar. Eu gosto também do Oscar, um jogador muito talentoso, mas às vezes tem a sensação de que ele some em algumas partidas, no próprio Chelsea. Muitas vezes ele tem uma participação discreta, tal, mas é um jogador que já mostrou que na seleção consegue desempenhar uma boa função, mas ele não é o 10 clássico, como o Felipe falou, de ser o dono do time, de assumir a camisa. Esse cara 10 clássico seria o Ganso se ele não parasse de jogar em 2011, né? Era a expectativa para essa Copa, ele e o Neymar serem convocados, e ele fez camisa 10, mas ele não vem tendo boas temporadas e realmente não justificaria a convocação. Eu gostei da chamada da convocação do Hernanes, eu pensava que ele não seria convocado, mas é um jogador que chega muito bem no ataque, habilidoso, chuta de direita, de esquerda, fez uma ótima passagem na Lazio, agora está na Inter de Milão, então acho legal ter jogadores de qualidade, você sabe que a técnica deles no individual uma hora pode resolver, isso é bacana. E só lembrando também essa coisa que você falou aí do camisa 10, né, na Copa de 2010 faltou para pensar o jogo, né, naquele jogo contra a Holanda, que o Dunga olhou pro banco e não tinha ninguém, né, para colocar. Nessa seleção eu acho que ele ainda tem opções, né? Tem o William, tem o próprio Hernanes, que pode ser um cara que surpreende assim nos chutes de fora, na velocidade, na técnica. Então acho que pelo menos assim, a gente não tem um 10 clássico, um meio campo clássico, mas tem ali opções que podem acabar mexendo no jogo, né?
E aí a gente O meio campo ofensivo tá muito bom mesmo, né? O maior problema aí eu acho que é o primeiro volante mesmo. Apesar de que a zaga da seleção é muito forte, muito consistente. Só que eu acho que deveria ter um substituto aí pro Luiz Gustavo. Também. Eu imagino que o Felipão deva usar o Fernandinho mesmo, né? Como o cara ali no. Assim, se acontecer algum problema com o Luiz Gustavo, ele entrar, né? Mas poderia até, nesse caso, o próprio Tostão, né, escreveu, né, que ele preferia levar o Lucas Leiva, né? Que é um cara mais de contenção mesmo. Essa foi uma surpresa, eu esperava o Lucas Leiva aí pra ser mais um reserva de primeiro volante. E a gente também a gente não teve surpresa no ataque, né? Que teve o Bernard, o Hulk, o Jô, o Fred e o Neymar, né? Os 5 que ele chamou para a Copa das Confederações. Eu acho que, na minha opinião, é o setor do time mais carente. Se você perde o Neymar, você não tem um cara para suprir. Se você perde o Fred, que é o 9 ali, né? O centroavante, você vai depender do Jô e aí você vai ter que chamar um outro cara para ser reserva e está muito carente o futebol brasileiro. Poderia ser o Diego Costa, mas ele optou pela Espanha, que eu acho que se ele não tivesse optado, poderia até brigar com o Fred pela titularidade. E eu acho que é um setor assim que o Brasil nos últimos anos meio que parou, né, de produzir grandes atacantes. A gente vê muitos brasileiros se destacando na defesa, um ou outro no meio campo, mas no ataque faz tempo que não tem assim um grande centroavante, né, no futebol brasileiro. E aí foram cotados, né, Robinho, que poderia ser chamado pela experiência, mas Robinho não está quase jogando no Milan, né, muitos jogos no banco. O próprio Lucas no Paris Saint-Germain também não emplacou, acabou perdendo espaço. Eu acho que o ataque é o ponto mais assim crítico, né, do Brasil, né, a falta de opções. Vocês concordam ou vocês acham que a gente está bem servido na frente? Eu concordo 100% com você, cara. Eu acho que dos 3 titulares ali, que devem ser o Hulk, o Neymar e o Fred, tem um nível legal. O Jô e o Bernard são jogadores bons, mas realmente o nível cai um pouco. Tanto é que o ataque é uma das posições mais carentes, que é onde mais se especulou nomes. Falaram de Robinho, de Lucas, de Luiz Fabiano, de Leandro Damião, de Pato, de Allan Kardec. Falaram de tanta gente que poderia estar no ataque aí. Ele acabou não levando nenhuma novidade. Caso o Neymar machuque, o Bernard vai entrar, pode até jogar bem, mas o nível vai cair com certeza. O Jô também, para entrar no lugar do Fred, é complicado. Vamos torcer para que o trio titular ofensivo aí se dê bem. Já estão entrosados aí faz algum tempo, então tomara que consigam repetir o sucesso da Copa das Confederações. Eu acho que esse é o ponto, né? Se você perde um dos 3 ali, você não consegue manter um nível, né? Com as outras posições você até consegue equilibrar no ataque, você fica realmente, tem um desnível aí entre titulares e reservas. E o que você pode falar do ataque da seleção, Eric? Eu concordo com vocês também, acho que é a seleção mais carente que a gente tem atualmente, tanto na seleção quanto nos clubes brasileiros. Se a gente comparar com outras Copas, a gente não tem grandes nomes para o ataque. Só lembrar em 94 o Beto e Romário, o 98 Ronaldo, o anterior como Careca. Ronaldo e Rivaldo, né, 2002. Ronaldo e Rivaldo, exato. Então não são jogadores que a gente olha e fala, nossa, estamos seguros. O Fred é um bom jogador, é um artilheiro, mas se tivesse uma condição normal de anos atrás, ele seria um bom reserva, um bom nome para reserva. O Adriano, talvez, se tivesse seguido uma carreira normal, estaria no auge nessa Copa, né? Seria um grande nome para o ataque, um nome de peso internacional. Mas não foi o caso. Eu acho justo a convocação do Bernard e do Jô, foram bem na Copa das Confederações, mas é torcer para ninguém se machucar. Mesmo o Hulk, que dos 3 é o mais contestado, e está lá mais porque é um brigador, assim, também tem a sua qualidade técnica, mas é menor. Mesmo se ele sair, não tem alguém que a gente fala, pô, agora vai entrar e vai... a gente confia de olhos fechados. Torcer para que o pessoal consiga jogar bem e não se machuque, não fique suspenso. Só um complemento, a gente fala, tomara que eles não se machuquem aí, os 3 titulares principalmente, só que a gente vai ter que ver, porque a gente já tem alguns jogadores machucados, né? O Fred está voltando de lesão agora, tá tentando voltar aos trilhos, tentando retomar o seu bom futebol, e o Neymar e o Jô estão machucados, né? Vamos ver como eles vão fazer a preparação para a Copa, e se eles vão chegar a 100% e dar tudo de si lá. Tomara que sim, né? O Oscar também, né? Não jogou os últimos jogos no Chelsea,
estava com uma lesão, acho que muscular também, mas nada muito sério. Esse é o risco, né, de você perder um jogador nas vésperas da Copa, né, que não seria nenhuma novidade, né, a gente sempre tem casos de jogadores assim, né, na última hora sendo cortados. E até para emendar nesse assunto, né, a FIFA ela exige que cada seleção convoque 30 jogadores. E o Felipão falou que ele ainda não convocou os outros 7, né, que ele tem até, eu não sei até que dia, mas até as vésperas ali da Copa para anunciar, né. Então teria mais outros 7 nomes ali meio que em stand-by, né, na reserva, esperando caso de algum problema para eles serem convocados. Aí eu acho que pode entrar algum desses jogadores que a gente citou, né, ao longo do programa aí, o próprio Miranda, Felipe Luiz, talvez ali o Lucas Leiva no meio, mas aí eu fico pensando no ataque, né, quem que seria, né, porque eu acho que não tem assim um cara assim que você fala, esse é o cara ali que vai ficar em stand-by para a Copa, né. O Felipão testou muito poucos atacantes também, ele testou o Luiz Fabiano, o Pato, o Kardec ele não convocou, o Damião ele até chamou algumas vezes, mas nenhum deles conseguiu render, né, então eu acho que até a gente tem até carência nessa questão dos 7 que ficam de fora, né, ficam ali na lista de reserva. Vai ser no próximo dia 13, ele vai chamar esses outros 7 jogadores. Um por posição, pelo que ele disse, que ele vai tentar levar mais um goleiro, um zagueiro, um meio campo, um atacante. Foi o que eu disse, a gente consegue especular vários nomes no ataque. Lucas, Robinho, Luiz Fabiano, Pato. Só que, assim, por exemplo, pro gol a gente sabe que o Diego Cavalieri, por exemplo, seria o favorito. Pro ataque eu não sei o nome que seria favorito para ele levar. Até porque ele fechou muito com esses 5 que foram chamados mesmo. Tem essa questão, né? Só lembrando também que o próprio Felipão ressaltou hoje na coletiva que esses 7 são apenas um protocolo da FIFA que, se ele precisar, ele pode chamar alguém fora desses 7. Ele não precisa necessariamente ficar restrito a esses 7. Então, tá nessa lista desses 7 também não quer dizer que vai ser convocado de imediato, caso seja necessário. Tem mais essa também. Então, a gente nem sabe que pode acontecer. Mas acredito, talvez, que não vai ter nenhuma surpresa, assim, né? A gente vê que os brasileiros também estão numa boa forma física, muitos desses jogadores já estão tirando o pé, né, em alguns jogos, né? Os campeonatos europeus também já estão para acabar. Acho que não teremos muito problemas de jogadores lesionados de última hora, não. E só para a gente encerrar, queria que vocês comentassem aí um prognóstico para o time. Vocês acham que esse time tem chance de ganhar, de ganhar bem, de conseguir sobreviver toda a pressão, né, que vão colocar em cima? O que vocês acham aí da seleção? Olha, o conjunto é muito bom, né? O Filipão tem muito disso de formar a família escolar e trabalhar na motivação dos atletas. Eles já estão jogando junto há algum tempo. Até com o próprio Mano, já vi um pouquinho do esqueleto do time. O conjunto do Brasil é muito forte. Eu acho que pode chegar lá na frente. Para mim tem 4 favoritos, assim, que é Brasil, Espanha, Alemanha e Argentina, que estão um pouquinho acima do nível dos outros. Acho que qualquer um desses 4, o título vai estar em boas mãos, porque são grandes equipes. Eu acredito que o Brasil consiga chegar, assim, até numa final, e aí na final tudo pode acontecer, mas eu tô confiante. Se o Neymar voltar aí bem da lesão, se ele não voltar muito abaixo, a gente tem muita chance e ele pode ser um dos melhores da Copa, pelo que vem apresentando, principalmente na seleção, né? No Barcelona nem tanto, o Messi já teve esse problema de jogar bem no Barcelona, não jogar na seleção. O Neymar ao contrário, joga melhor na seleção do que no Barcelona. Mas ele tá muito entrosado com o pessoal aí, acho que vai dar tudo certo. E o que você acha, Eric? Eu acho que o Brasil é o principal favorito, principalmente por jogar em casa, né? A Copa das Confederações deixou isso muito claro, que é um time bom, com uma defesa muito boa, bons jogadores no meio campo, um ataque bom, mas não tinha essa expectativa antes, né? A gente tinha muita dúvida da qualidade da equipe da Liga. E o apoio do público durante a Copa das Federações, aquela coisa de cantar o hino à capela antes do início da partida, e essa coisa de jogar pela seleção, de torcer junto, do fato que o brasileiro é apaixonado pelo futebol e está tendo a chance de ver uma Copa em casa depois de 60 anos. Então tudo isso vai dar uma vantagem essa para os brasileiros. O próprio Filipão hoje falou na coletiva, logo depois que anunciou os nomes, que pode se discordar de um ou outro, mas
são esses jogadores que ele escolheu, e o legal agora é todo mundo apoiar, é abraçar. Então ele já está criando esse clima de pôr os torcedores para cima junto com o time, né? Essa coisa que ele tem de formar a família, que ele é muito bom, né? Então o Brasil entra como o principal favorito, mas não se pode descartar a Alemanha, como o Felipe falou, a Argentina, e essas três equipes para mim são as principais candidatas ao título. A Espanha também, mas eu acho que um pouco menos, porque a geração já está um pouco envelhecida e o pessoal já aprendeu a jogar um pouco contra a Espanha. Também acho que o Brasil vai longe. Acho que uma final não seria exagero de cravar. Acho que é um time bom, né? Na Copa das Confederações jogou bem, a torcida também apoiou, o clima estava favorável. Tem a questão também que muitos técnicos estrangeiros falam do clima, né? O jogador brasileiro, os argentinos também, os sul-americanos em geral vão se adaptar mais rapidamente. Você jogar, por exemplo, no Nordeste e no Sul, né? Tem toda a diferença do ambiente, da condição climática. Eu acho que o jogador sul-americano vai se adaptar melhor. Então acho que tudo isso, fora o time que está muito bem, né? Bem entrosado, acho que dá para chegar numa final, mas tem aquela coisa, né? De mata-mata, né? A gente não sabe o que pode acontecer, qual adversário que pode pegar, então é bem complicado. Mas eu acho que o Brasil chega na final também. Então é isso. A gente vai terminando esse podcast aqui, o primeiro que a gente vai fazer sobre a Copa. A gente vai voltando ao longo das semanas, discutindo, né, o pré-Copa, até depois, durante a Copa, os jogos. E a gente vai fazendo esse aquecimento aí até a Copa. Queria agradecer a participação do Eric e do Felipe, e a gente se encontra em futuros programas. Obrigado, pessoal. Valeu, pessoal. Um abraço aí, até a próxima. Valeu, Guilherme. Valeu, Felipe. Um abraço a todos aí. Até a próxima. Beleza, a gente vai encerrando essa edição e a gente volta numa próxima oportunidade aí também falando sobre a Copa. Um abraço para todo mundo e tchau.